Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje nós vamos refletir sobre um texto que está nos Salmos 117, de 13 a 16. Forçaram-me violentamente para eu cair, mas o Senhor veio em meu auxílio. O Senhor é minha força, minha coragem, Ele é meu Salvador. Brados de alegria e de vitória ressoam nas tendas dos justos. A destra do Senhor fez prodígios, levantou-me a destra do Senhor, fez maravilhas a destra do Senhor. Este é um canto litúrgico de ação de graças, onde o salmista está feliz, louvando a Deus por uma graça alcançada. Eles venceram a dificuldade frente ao inimigo, conseguiram combater esse inimigo, porque o povo israelita tinha que lutar muitas vezes em batalhas mesmo com lanças, com armas, espadas, porque eles precisavam proteger a terra que Deus havia dado a eles. Eles foram conquistando também territórios, e nesse salmo é justamente um desses momentos de louvor, reconhecendo a ação de Deus na vida deles. E o louvor é isso, é reconhecer que Deus age nas nossas vidas, reconhecer quem Deus é, nosso Senhor, o nosso Salvador, um Deus de poder, reconhecer também aquilo que Ele faz por nós. E nesse salmo, nós somos chamados a pensar justamente em toda essa força de Deus na vida de cada um de nós, em toda a ação de Deus nas nossas vidas. Deus é o nosso Senhor, aquele que se preocupa conosco todo o tempo, fiel, amoroso, bondoso, presente o tempo inteiro. E o salmista fala: forçaram-me violentamente para eu cair, mas o Senhor veio em meu auxílio. Ele tinha enfrentado ele, o salmista, o povo, na realidade, o salmista aqui se coloca na condição do povo. Ele fala de um perigo violento, a ponto de levá-lo a uma queda, mas que Deus vem em seu auxílio. O Senhor é minha força, minha coragem, Ele é meu Salvador. Sim, o Senhor vem colocar aquele povo de pé, como Ele faz conosco. Brados de alegria e de vitória ressoam nas tendas dos justos. Eles estão alegres, louvando a Deus por essa grande graça. A destra do Senhor fez prodígios, levantou-me a destra do Senhor, fez maravilhas à destra do Senhor. A mão direita de Deus fez prodígios, a mão direita de Deus os levantou. Ela fez maravilhas por eles. Então Deus é assim nas nossas vidas. Ele age como nosso Senhor, aquele que cuida de tudo, que se preocupa, que está sempre à frente de todas as situações. Mas Ele pede que nós nos abramos à sua ação. O Espírito Santo precisa agir em nós para que cada vez mais Deus possa ser o nosso Senhor. Nós precisamos deixar que Deus seja o Senhor em todas as situações das nossas vidas. Deus quer que através de nós outros possam enxergar a sua ação. Precisamos dar testemunho nas nossas vidas da ação de Deus. Precisamos agir à luz do Espírito Santo, através da palavra, deixando que Deus vá atuando. Deus quer que através de nós outros possam ir até Ele. Precisamos agir da mesma maneira na igreja, no trabalho, nas nossas casas, mostrando Deus nas nossas vidas. Hoje somos chamados a enfrentar um momento muito difícil, essa pandemia, algo que nunca nenhum de nós experimentou, são coisas que nós não havíamos experimentado, o isolamento, as dificuldades financeiras por não conseguirmos trabalhar, as dificuldades de ir para a escola, para a faculdade, tantas coisas que têm se colocado no nosso caminho, o uso de máscaras, enfim, são muitas dificuldades, o retorno a uma vida normal, a um novo normal, enfim. Somos chamados a deixar que Deus seja o Senhor das nossas vidas nesse momento tão difícil e em tantos outros momentos. O Papa, numa das suas encíclicas, a Gaudete et Exsultate, fala justamente do chamado à santidade na nossa atualidade, de como precisamos deixar que Deus nos permita, através do Espírito Santo,
sermos transformados, para nos tornarmos cada vez mais santos. Costumamos pensar, eu, vocês, que a santidade é algo difícil para nós, seres humanos comuns, mas nessa encíclica o Papa fala dessa necessidade de, no dia a dia, realizarmos as coisas de Deus. Ele fala de ação extraordinária nas ações ordinárias. Precisamos transformar o nosso dia a dia num ato de amor ao Pai, um fortalecimento rumo a essa santidade. Então ele usa exemplos que homens e mulheres que saem de casa para buscar o seu pão de cada dia, que precisam no seu trabalho mostrar honestidade, responsabilidade, competência. Esses são atos de Deus no dia a dia. Avós, avós, pais e mães que pacientemente ensinam as crianças a fé, que ao chegar em casa cansados, ainda tem tempo para conversar com as crianças, ouvindo as coisas que elas vêm nos dizer com suas fantasias, com suas brincadeiras. Ele dá exemplos também de indivíduos que no meio de uma tribulação, de uma dificuldade, se apegam à fé, rezando o seu terço, fazendo suas orações pessoais, com profunda crença de que Deus, com profunda fé de que Deus vai agir. Então ele vai dando esses exemplos que nós precisamos entender que Deus quer que sejamos santos no nosso dia a dia, onde estejamos. Ele precisa do nosso testemunho, Ele quer nos usar para darmos testemunho aos outros de que Ele age em nós. Deus é o Senhor das nossas vidas e nós precisamos deixar que Ele haja assim. Deixar que o Seu Santo Espírito transforme em nós aquilo que nós não temos condição de transformar. Sabemos que como seres humanos temos muitas dificuldades, muitas falhas, muita tendência ao pecado, muita tendência a errar novamente. E o Senhor quer que nós deixemos o Espírito Santo agir em nós, porque pelo Espírito Santo as mudanças podem acontecer. Jesus, quando vem ao mundo, Ele se esvazia do seu divino e vem como ser humano, justamente para nos mostrar que pela ação do Espírito Santo é possível fazer a vontade do Pai. Jesus teve medo, Jesus sofreu no Calvário, mas Ele se entrega ao Pai e pelo Espírito Santo Ele vai vencendo todas aquelas dificuldades. E é isso que Deus quer que façamos. Que Ele seja o Senhor das nossas vidas para nos conduzir, nos guiar. Ele vai nos guardar e nos livrar de todo mal, como o salmista fala, que ele passa por um perigo, mas Deus vem em seu socorro. Deus é a nossa fortaleza, é aquele que nos dá coragem, que nos dá condição de seguirmos. E essa reflexão de hoje é justamente para nós pararmos e pensarmos o que estamos fazendo no nosso dia a dia para deixar que Deus seja o nosso Senhor. Estamos deixando que Ele nos conduza? Precisamos aprender a colocar todas as coisas na mão de Deus. Surgiu uma oportunidade de um novo emprego? Antes de aceitar o cargo, vamos pedir a Deus uma orientação. Está difícil de pagar as contas? Não sabemos como vamos pagar aquela conta? Que a coloquemos nas mãos de Deus e que peçamos a sua ação, o caminho para resolver aquele problema. O filho está envolvido nas drogas, que peçamos a Deus a orientação do que fazer. Então Deus vem nos colocando no dia a dia a necessidade de apresentarmos a Ele o nosso pedido. Como vamos resolver isso? Para que a ação do Santo Espírito, Deus seja o nosso Senhor. Ele quer que a gente aprenda a colocar nas mãos dele o nosso dia a dia, para que assim, pela ação do Espírito Santo, nós possamos caminhar em rumo à santidade, com todas as dificuldades, com as quedas. Ninguém está falando aqui que é fácil. É difícil para mim, é difícil para vocês agir o tempo todo segundo a vontade do Pai. O próprio Papa Francisco, na encíclica, diz que os santos são aqueles que, mesmo na sua imperfeição, procuraram a perfeição de Deus. Erraram,
mas tentaram acertar. Que o Senhor nos dê a graça de deixarmos que Ele seja o Senhor das nossas vidas pela ação do Espírito Santo, para que o Espírito Santo nos conduza no dia a dia das nossas vidas, cada vez mais, nos dando a graça de darmos testemunho de Deus onde estivermos, para que a luz da palavra, pela ação da verdade de Deus nas nossas vidas, nós possamos caminhar, tropeçando, caindo, levantando, rumo à santidade de Deus. Que o Senhor nos conduza mais uma vez nessa semana, no nosso dia a dia, e que o Espírito Santo possa sempre nos fortalecer, porque Deus é o Senhor das nossas vidas. Amém.